Sejam bem-vindos ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa é a nossa 8ª aula do nosso curso de Física 4. Então a gente começa o capítulo 35 do livro do Halley, que é o livro que a gente está utilizando nesse curso. A gente vai falar hoje sobre interferência. Só um recado antes da gente começar. Esse capítulo de interferências é o capítulo de interferência de Física 4. Talvez você caiu aqui procurando interferência lá de Física 2. É outro vídeo, procura lá sobre ondas, deve ser o capítulo 15 ou 16, o Halley, 17, alguma coisa assim. A gente está no 35, que é de Física 4. Então cuidado, se você está querendo uma aula só sobre interferência de ondas, não é essa aula aqui. Essa aqui é a aula de interferências lá de Física 4, então toma cuidado. Vamos começar a aula aqui. O assunto de hoje é interferência de ondas. A gente vai tentar ver o capítulo 35 inteiro nessa aula aqui. Mas primeiro vamos relembrar aqui, ó. Já deixei desenhado uma ondinha aqui pra gente. Aqui o X, aqui é o Y, como se fosse uma onda numa corda. Lembra que ela vai andando conforme o tempo passa e percebe que aqui nenhum dos eixos é o tempo, né? Porque a gente precisa de mais uma variável. Então, se a gente tivesse o tempo, seria um tempo 2, por exemplo, ela teria andado um pouquinho aqui para frente, né? Isso aqui é um tempo 2. Então, só fazendo aqui o esquema para a gente lembrar. Então, a ondinha ela vai se propagando. Pode propagar para frente, pode propagar para trás. E aí a gente discutiu lá em Física 2 e também no começo desse curso a equação da onda. Vou colocar ela genericamente. Esse y não necessariamente precisa ser posição, né? O y não precisa ser para cima e para baixo. E na onda na corda, sim. Na verdade, podia ser para o lado para o outro, né? Se estiver oscilando a corda assim. Mas esse Y, ele pode ser pressão, ele pode ser campo elétrico, campo magnético, igual a gente vem estudando aqui nas ondas eletromagnéticas, né? Então, esse Y é uma quantidade aí que aumenta e diminui, depende da sua onda mesmo. Esse Y, ele vai ser uma função da posição, vou colocar aqui da posição, e também vai ser uma função do tempo. Nota aqui que eu estou escrevendo em uma dimensão só, né? Estou colocando só o x. A princípio poderia ser em 3 dimensões, mas como as nossas ondas que a gente vai estudar elas andam em linha reta, aí a gente escolhe uma dimensão só, vamos dizer que ela anda só no x. Então a equaçãozinha que a gente viu lá em Física 2 era a seno de kx de k vezes o x menos ômega t. Menos ômega t. Então, essa era a equaçãozinha de onda que a gente tinha visto. E aí, alguma das coisas provavelmente você já sabe de cor o que são. Por exemplo, o x é a posição, eu acabei de falar. O t é o tempo, então isso não precisa escrever. Mas apareceu algumas grandezas aqui que talvez você lembre ou não. Esse a é a amplitude. Amplitude. O que quer dizer amplitude, Douglas? Quer dizer o maior valor aqui no eixo y. Isso aqui é amplitude. A amplitude vale para cima, também para baixo, né? Mas a amplitude para cá, aqui também é a amplitude que a gente chama, né? O módulo é sempre positivo o valor da amplitude. Ah, mas aqui é negativo, não tem problema, a gente coloca em módulo a amplitude. O que mais apareceu aqui? Apareceu esse K, que é o número de onda que a gente chama. Esse aqui é o que o pessoal mais tem dificuldade de entender. Então, esse aqui é o número de onda. Não faço ideia o que é o número de onda. O que eu preciso saber para entender o número de onda? É só lembrar que o número de onda é igual a 2π sobre lambda. E lambda é o comprimento de onda. Comprimento de onda. Aqui provavelmente você já tem um entendimento maior do que quer dizer. Comprimento de onda. E o comprimento de onda, se a gente for pegar, se a gente pegar uma oscilação completa, esse aqui é o lambda, né? Eu acho que talvez a característica mais famosa aí das ondas é o comprimento de onda, que é o lambda. Então, o número de onda é como se fosse o inverso aí do comprimento de onda, tem uma relação entre eles, é um pouco mais fácil de você entender. E sobrou aqui o ômega, não é W, é ômega, que é a frequência angular. Frequência angular. Essa frequência angular, mas eu também não lembro frequência angular. Frequência angular, super simples, 2π vezes a frequência. Então, é uma maneira de a gente escrever a frequência, só que em radianos, né? Em vez de radianos por segundo, em vez de escrever ela só em radianos. Então, vou colocar aqui frequência, né? Só para ficar completinho. Aqui é frequência. Frequência. Então, quando a gente estuda ondas, basicamente a gente tem essas grandezas aqui que a gente tinha que lembrar o que são cada uma. Se você não lembra cada uma e você precisa, não necessariamente você vai precisar muito saber essa equação nesse capítulo aqui de interferência, pelo menos não nas coisas que a gente vai ver.
E aí, se você quiser de novo rever, vai lá no capítulo de ondas, que eu fico um tempão explicando o que quer dizer cada uma dessas coisas aí em detalhe, né? A gente fica uma hora basicamente só tentando entender isso. Então, relembrando aqui, a gente está tentando trabalhar sobre interferência de ondas. Então, primeiro a gente precisa saber o que é uma onda, né? Senão não tem como a gente saber o que é uma interferência de ondas. Vamos entender então o que vem a ser interferência em si. Eu quero uma revisãozinha de uma onda, da equação da onda. Vamos entender a interferência em si. A interferência nada mais é que a gente combinar várias ondas. E aqui já tem uma diferença do que a gente tinha visto lá na óptica geométrica, né? Nos capítulos anteriores, a gente trabalhou com a óptica geométrica e aí a gente considerava que os feixes de luz eles não interagiam entre si. Agora a gente já está considerando a característica ondulatória da luz. E aí os feixes sim interagem. Aí se quisesse chamar do nome, você chamaria de óptica física. Mas eu acho que essas classificações aí são meio irrelevantes nessa parte aqui. Mas então a gente saiu da óptica geométrica, estamos entrando na óptica física. E agora a gente vai ver o que acontece quando duas ondas interagem entre si. Lembrando que antes a gente dizia que elas não interagiam, que elas passavam direto uma para outra. Então vamos imaginar que eu tenho uma onda assim, ó. Vou tentar desenhar mais ou menos redondinho, mas não tem problema. Eu tenho uma onda assim, ó. E aí, junto com ela, veio uma segunda onda. Só que a segunda onda, ela está indo, vamos supor, que ela não começa subindo, ela começa descendo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, tô começando. É a mesma onda, a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesmo tudo. Apesar do desenho não estar mostrando isso, né? Mas imagina que é a mesma onda. Tá aqui, ó. Desenhei aqui, ó. Então agora eu tenho essas duas ondas. E o que acontece quando elas interagem aqui? Eu tenho um gifzinho que mostra o que acontece quando a gente tem dois pulsos interagindo. Mas a gente consegue expandir nosso conhecimento para duas ondas aqui, ó. Tá o gifzinho, ó, duas ondas interagindo entre si. O que acontece? A gente simplesmente soma. A gente simplesmente soma os valores, não tem muito segredo. Se a gente tem duas ondas, ou nesse caso dois pulsos interagindo, o que a gente faz? A gente simplesmente soma aí os valores, né? Nesse caso, ó, se você olhar, o que vai acontecer? Ó? Aqui seria o zero, né? Ó, aqui seria o zero. Vou imaginar que está desenhado bonitinho, tá? Cada vez que eu somo na vermelha, eu diminuo na azul. Se eu somo no azul, eu diminuo na vermelha. E aí, o resultado disso, o que vai ser? Vai ser nada. Vai ser uma linha reta assim, ó. Sem amplitude nenhuma. Quando isso acontece, a gente chama de interferência destrutiva. Então, esse aqui seria uma interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Ah, dá para então eu somar duas ondas e elas desaparecerem? Dá sim. Esse é o princípio daqueles fones de ouvido de cancelamento ativo de ruído, que eles emitem um som exatamente igual ao ruído ambiente, só que, como a gente já viu o que significa, com uma fase invertida. E aí, quando os dois sons interagem entre si, você tem o cancelamento, você tem a anulação dessa onda. Então, pode ter interferência destrutiva. Ah, é só interferência destrutiva que pode ser? Não é. Eu posso ter, por exemplo, uma interferência, vou imaginar assim, ó. Um cachorro latindo aí que tá me distraindo. Não sei se consegue captar o barulho do cachorro. Mas aqui tem trem passando, cachorro latindo. Que é uma loucura. Tá aqui, tá o melhor que eu consegui desenhar, né, gente? Educação artística não é o meu forte. Mas agora eu vou imaginar que tem uma onda exatamente igual, ó, em cima dela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá assim, né? Nesse caso aqui, na verdade, em todos os casos, a gente simplesmente soma os valores. Só que agora eles estão combinados entre si, né? Então, em vez de eles se anularem, eles vão somar. E aí, se eu for ver o resultado, ó, eu vou ter uma onda maior. Pode ser de verde também, né? Quando eu faço isso, eu vou ter uma onda maior, assim, ó.
E esse daqui, ó, esse caso é o que a gente chama de interferência construtiva. Ah, mas e se pegar um intermediário? Aí é um pouquinho construtivo, um pouquinho destrutivo. Então pode ser meio que meio a meio, né? Porque você não precisa estar exatamente invertido e também não precisa estar exatamente igual. Mas esse aqui a gente chama de interferência construtiva. Que aí aumenta, né, a amplitude. Interferência destrutiva e interferência construtiva, que são os dois casos limites que a gente vai estudar. Então vamos ver aqui alguns videozinhos aqui de interferência, só para mostrar para vocês que isso acontece mesmo. E se o vídeo sumir é porque o YouTube me cancelou. Na verdade não, né? Na verdade é mais para frente que tem os vídeos que podem ser cancelados. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda passando perto da outra e embaixo aqui eu tenho o que deu, né, o resultado. Ó, em geral o que a gente vai trabalhar é as ondas, elas estão andando junto, né? Que eu deixei uma parada para ficar mais fácil de a gente analisar. Ó. Mas você pode ver, ó, quando está invertido vai para zero e quando está exatamente igual eu somo as amplitudes. Então aqui, ó, interferência destrutiva, aí meio a meio, meio a meio e aí construtiva. Então eu tenho as duas opções aqui pra gente mostrando nesse videozinho, mas lembrando que a gente sempre vai trabalhar aqui com as ondas andando com a mesma velocidade, né? Afinal de contas, velocidade da luz. E elas não vão estar em sentido contrário. Quando a gente estudou ondas lá em Física 2, a gente via elas andando em sentido contrário e a gente tinha uma onda estacionária. Não é o que a gente vai ver aqui, tá? A gente não vai ver ondas estacionárias. Deixa eu ver se tem mais algum videozinho legal. Por que eu não tenho nenhum videozinho legal aqui? Era pra ter. Engraçado. Vou mostrar um aqui então. Ó, cadê aqui? Agora sim, agora pode ser que dê problema. Tá aqui o videozinho aqui. Até vou tirar o som deles aqui. Ó. Aqui tem dois meninos que eles estão batendo na água, criando ondinhas. E aí eu quero que vocês analisem aqui, ó. E vocês vão ver que tem uma região que não tem ondas e aqui tem uma região que tem mais ondas. Então tem uma região aqui de interferência destrutiva e uma região de interferência construtiva. Vocês conseguem ver? Isso é o que a gente vai tentar estudar nesse capítulo aqui principalmente. Construção de ondas, construção de interferência construtiva e destrutiva. Ó. Então quando eu estou falando de ondas, não quer dizer só onda eletromagnética, pode ser onda de água mesmo, de qualquer tipo de onda. Qualquer tipo de onda que respeite essa equaçãozinha aqui que a gente viu. Então qualquer onda que respeita a equação de onda, senão não seria uma onda, a gente tem essas interferências construtivas e destrutivas e a gente vai ver a aplicação disso nas ondas eletromagnéticas. Mas para a gente caracterizar essa interferência, a gente precisa de mais uma grandeza aqui, ó, que se chama diferença de fase. Diferença de fase. Quando eu ensino ondas, geralmente eu ignoro um pouco essa diferença de fase lá em Física 2. Porque eu acho que é muito conteúdo de uma vez só e os alunos se assustam. Agora, para vocês aqui que já estão em Física 4, vocês já estão espertos já, então não tem mais isso. Mas vamos imaginar aqui, ó, tem uma ondinha assim, ó. Uma ondinha aqui. E aí essa onda vai ter a equação da onda dela, né? Que vai ser a seno de kx menos ômega t. Lembrando que a gente não vai trabalhar com essas equações de onda explicitamente aqui. E aí eu tenho uma outra ondinha, exatamente do mesmo tamanho, mesma frequência, mesmo tudo, só que ela tá, ó, invertida, que é o exemplo que a gente fez ali, né? O que vai mudar aqui, ó? Porque a equação da onda é a mesma, né? Afinal de contas, o lambda é o mesmo, então o K tem que ser o mesmo, a amplitude é a mesma, tanto faz a amplitude sai para cima e para baixo, e a frequência de onda, acabei de dizer para vocês que é a mesma também. Então, frequência angular, né? O que vai mudar, ó? A princípio a equação é a mesma. Kx menos ômega t. O que muda aqui? O que vai aparecer que vai dizer que essas duas ondas são diferentes? O que vai diferenciar uma onda da outra? Vai aparecer um φ aqui, ó, um termo chamado φ. Esse φ. Esse φ ele é um valor constante e ele vai me determinar aqui essa mudança, onde começa, né? Se começa mais para frente, se começa mais para trás, mas ele não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda nada, só muda a posição relativa, assim, ó, se você está mais para frente ou se você está mais para trás. Então, quando a gente for trabalhar com interferências, o que vai mudar vai ser essa fase aqui, a gente vai ter uma diferença de fase. Então, esse φ a gente vai chamar de diferença de fase. Diferença de fase. Às vezes o pessoal chama de fase também,
Mas eu gosto de chamar de diferença de fase, porque só faz sentido você trabalhar com a fase se você estiver comparando uma onda com a outra. Senão, não sei se faz sentido você trabalhar com a fase da onda se só tem uma, né? E ela vai ser em radianos. Então, essa diferença de fase vai ser dada em radianos. Vai ser π radianos, π sobre 2 radianos, π sobre 3 e assim por diante. E aí, vamos lembrar. Se você não está acostumado a trabalhar muito em radianos, vamos lembrar. Lembre. Se a gente tem 2 π radianos, a gente tem um ciclo completo. Um ciclo completo. Se a gente tem π radianos, na verdade, não meio, π radianos, eu tenho meio ciclo. Meio ciclo. Então, vou imaginar aqui, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Cadê que eu vou desenhar uma ondinha? Aqui. Vamos supor que aqui seria o comecinho dela, né? Ó, mas só para entender. Eu preciso liberar um espacinho aqui. Desenhei uma ondinha. Nada demais nela. Aí vamos lembrar aqui o comprimento de onda dela. Vamos imaginar, vai daqui até aqui, né? Esse aqui é o comprimento de onda dela. E aí uma segunda onda começa aqui, ó. Começa aqui a segunda onda. Você está vendo que elas vão ter uma interferência construtiva aqui, ó? Mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo para você que como eu tenho um ciclo completo aqui, ó, antes, essa diferença aqui de fase, ela vai ser igual a um múltiplo de 2π. Não necessariamente 2π, né? Pode ser 2π, pode ser 4π, pode ser 6π e assim por diante. Mas ainda assim eu vou ter interferência construtiva. Não importa se eu andei. Cada vez que eu ando um comprimento de onda ou reduzo um comprimento de onda inteiro, eu continuo tendo interferência construtiva. Você não nota a diferença. Agora, se... Cadê aqui, ó? Se eu vou... Eu devia ter feito de azul claro, né? Se eu tenho que a minha onda aqui, ela começa já diferente, ó. Ou ela poderia começar lá na frente também, diferente, não tem problema. Aqui, ó, se você olhar, ó, vamos tentar deixá-las iguais, ó. Esse pedaço aqui corresponde a esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui corresponde a esse pedaço aqui. Então, você vê que ela foi deslocada um total disso aqui, ó. Ela foi deslocada, por exemplo, isso aqui, ó. E isso aqui é meio comprimento de onda. Então, ela foi deslocada aqui de π. Então, essa diferença de fase que eu tenho aqui nesse caso, ela vai ser igual a π. Tá vendo? Quando eu tenho essa interferência destrutiva, a diferença de fase ela vai ser π. Mas pode ser só π? Não, ela pode ser também 3π. Ela pode ser 5π. Ela pode ser 7π e assim por diante. Por quê? Porque eu posso andar meia onda e depois fazer igual eu fiz aqui, né? Depois que eu andei meia onda, eu posso sempre andar múltiplos de ondas inteiras. Então, se eu tenho que a diferença de fase é 2π, 4π, 6π ou 0 mesmo, aí eu vou ter interferência construtiva. Se eu tenho π, 3π, se tiver um número ímpar na frente do π, aí vai ser interferência destrutiva. Por quê? Porque eu andei meia onda a mais aqui, ó. Meia onda é exatamente o que eu preciso para que eu tenha interferência destrutiva. Se você quiser trabalhar em graus, aqui seria 180 graus de diferença de fase. E aqui seria 0, né, de diferença de fase, ou 360 graus, que isso dá um ciclo completo, não muda nada. Então, como é que a gente escreve isso de maneira matemática? A gente escreve aqui, ó, se a diferença de fase ela for um múltiplo de 2π, ou seja, m vezes 2π, esse m é um número inteiro, então ele não pode ser meio, por exemplo, esse aqui é um número inteiro. Aí eu vou ter uma interferência construtiva. Interferência construtiva. Eu só estou reproduzindo isso aqui que a gente percebeu aqui, ó, tá? Ó, se você colocar, ó, se m for 0, vai dar 0, não mudou nada. Se m for 1, vai dar 2π. Se m for 2, vai dar 4π. Se m for 3, vai dar 6π. E assim por diante. Outra opção que eu tenho, que é essa daqui de cima, que é φ, ele vai ter que ser igual a m mais meio de 2π. E aí, se você tem dúvidas, ó, coloca m igual a 0, vai dar π, né? Vai dar 2π sobre 2π.
m igual a 1 vai dar 3π. m igual a 3, m igual a 2 vai dar 5π. E assim por diante. Percebe que isso aqui está tudo descrevendo isso aqui que a gente percebeu. E aí a gente vai ter interferência destrutiva. Interferência destrutiva. E se for no meio do caminho? Aí não é nem 100% construtiva e nem 100% destrutiva. É o meio do caminho. Destrutiva. Isso aqui que a gente viu, ela vale para qualquer tipo de onda. Mas que isso tem a ver com Física 4? A gente já viu exatamente isso lá em Física 2. A gente viu, tá lá no capítulo, sei lá, 15, 16, 17 ou 17, lá do Halliday 2, né, do volume 2. O que isso tem a ver com o que a gente está vendo aqui em Física 4? Porque justamente as ondas eletromagnéticas, vamos lembrar aqui, ó, as ondas eletromagnéticas, o nome já diz, ondas eletromagnéticas, ou seja, são ondas. E se você lembra lá da primeira ou segunda aula, não lembro desse curso aqui, você lembra que a gente escrevia assim, ó, E igual a EM vezes o seno de kx menos ômega t. E também a gente escrevia que o campo magnético era igual ao valor máximo do campo magnético seno de kx menos ômega t. Então repara que não tem diferença nenhuma na forma da onda eletromagnética, tanto do campo elétrico para o campo magnético, para uma onda qualquer. E esse é um dos motivos que a gente chama de onda eletromagnética, né? Porque o campo elétrico e o campo magnético se comportam como ondas, então eles são ondas. E aí, se a luz é uma onda eletromagnética e o campo elétrico e o campo magnético se comportam como ondas, a gente vai ter esse mesmo fenômeno de interferência. Então, tudo isso que a gente viu vale para ondas eletromagnéticas também. Lembrando aí que não é só luz que é onda eletromagnética, né? Onda eletromagnética é onda de rádio, micro-ondas, raio-x, raios gama, infravermelho, ultravioleta e também o visível, que é o exemplo que geralmente a gente lembra. Então é por isso que a gente vai estudar interferências agora em Física 4, porque as ondas eletromagnéticas são ondas, então a interferência também vale, e a gente vai ver o que a gente consegue fazer com isso. A gente vai ver maneiras de mudar a fase, né? Porque se a gente tem interferência, se a interferência for sempre construtiva, aí não teria nada de novo, né? Seria bem parecido com o que a gente espera em física clássica. Se a gente joga duas coisas positivas, 1 mais 1 igual a 2. Então seria sempre construtivo. A graça da interferência de ondas que não tem na física clássica, apesar de qualquer onda, tipo água e som, você vê isso também, então na verdade na física clássica também vale. A graça é a gente ver interferência destrutiva, né? Porque você soma duas coisas e elas desaparecem. Então a graça é a gente ver ondas, interferência destrutiva. E a gente acabou de ver que para a gente ter interferência destrutiva, a gente tem que ter uma mudança de fase, né? A gente tem que ter uma mudança de fase. E aqui que começam as partes mais importantes da aula de hoje, que a gente vai estudar como mudar a fase. Como que a gente faz para que uma onda, a luz, fase, como que a gente faz para que uma onda ela mude de fase? Essa é a pergunta crucial aqui da aula de hoje. Então vamos recapitular. A gente viu o que é interferência, relembrou o que é interferência, que é basicamente uma onda interagindo com outra. A gente vai se restringir ao caso que as ondas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda no local da interferência, né? Depois a gente vai ver depois que pode mudar um pouquinho, mas na hora da interferência é exatamente igual e elas têm a mesma velocidade e tudo. E aí a gente quer trabalhar com interferência destrutiva, então a gente precisa mudar essa fase. E a gente vai ver 3 maneiras diferentes de mudar essa fase. Então esse capítulo do Halliday, principalmente, tem algumas coisas que eu não vou mostrar aqui, porque eu acho que o Halliday ele perde um pouco a mão, tanto nesse capítulo 35 quanto no 36. Eu acho que ele foca muito em contas que são desnecessárias e você acaba perdendo a beleza da física. Então, esse capítulo 35 e 36 tem umas contas que eu não vou entrar. Eu acho que é besteira ali, eu acho que isso serve só para mais para atrapalhar o aluno do que para ajudar. Mas o mais legal são os fenômenos em si. Tem um pouquinho de conta? Tem, mas as contas são fáceis. Agora, se a gente quiser fazer, tipo, intensidade do pico, que é uma seção do Halliday, acho completamente desnecessário, a não ser que você vai estudar ótica, que essa for a sua carreira. Senão, não perca seu tempo, a não ser que o seu professor cobre, né? Aí você vai precisar fazer. Mas eu acho que é besteira.
Então o principal dessa aula é a gente aprender a mudar a fase e ver os fenômenos que vão aparecer. Então são 3 as maneiras que a gente vai ver de como que a gente muda a fase. A gente vai ver por diferença de percurso, vai estar nessa ordem aqui, tá? Diferença de percurso, diferentes índices de refração. Então quando a luz passa por meios com índice de refração diferente, diferentes índices de refração. Ah, mas eu preciso daquela matéria mais difícil, Douglas. Eu sempre penso esse curso aqui que vocês veem aqui no canal como um curso mais o começo, né? Para você começar por aqui. Se você quiser algo mais avançado, aí já tem bastante material na internet. Mas eu sempre tento deixar a aula o mais fácil possível, porque isso foi a dificuldade que eu notei quando eu fiz faculdade. Os professores sempre tentavam ensinar o mais difícil e aí quem não sabia o básico sempre se lascava, não é isso? Quem não tinha feito aquela escola particular, quem não tinha feito Kumon, sempre se lascava, porque o professor, ele sempre começava do mais difícil, eu não sei qual é que era. Eu já devo ter falado aqui, eu fiz o Unicamp, né? Minha graduação foi Unicamp. E aí, o que a gente percebia, né? A Unicamp tem um processo seletivo bem forte, então os alunos geralmente eles vêm com uma base muito boa. E aí na época que eu fiz, pode ser que tenha mudado agora, né? Eu fiz em 2006, entrei em 2006. O que a gente sentia que as matérias de física faziam? Pegava os alunos bons e os outros jogava fora. Quanto na nossa percepção atual, a ideia da faculdade é você pegar a joia bruta e ficar lapidando ela até tornar um diamante bonito, né? E não simplesmente você pegar quem já é diamante e quem não é diamante você joga fora. Essa é a nossa percepção atual. Então, eu prefiro sempre começar do mais básico aqui, porque né, a gente tem essas diferenças de ensino em escolas diferentes. E aí é uma desvantagem para você que veio de uma escola piorzinha. Mas beleza, continuando aqui. Então são 3 as maneiras de a gente mudar a fase da nossa onda, diferença de percurso, diferentes índices de refração e reflexão. Então a gente vai ver esses 3 passo a passo aqui. Se você quiser ver um deles específico, vai lá no... Como é que é o nome do negócio, gente? Os capítulos. Vai lá nos capítulos e você cai lá direitinho. Talvez eu tenha que separar essa aula em 2, que eu tô vendo que ela vai ficar longa. Então vamos começar aqui, diferença de percurso. Diferença de percurso. Diferença de percurso. Então vamos entender o que acontece aqui. Ó. Vamos pensar aqui. Vamos desenhar. Vamos pensar aqui 2 lanternas. Para a gente entender aqui 2 lanternas. Vamos supor que seja uma lanterna tecnológica, tá? Que a gente consegue controlar o que sai dela aqui exatamente. Uma está mais na frente, outra está mais atrás. E aí, elas estão iluminando e tem um anteparo aqui, ó. Tem um anteparo aqui. Vamos supor que quando você aperta o play na lanterna e as duas são apertadas ao mesmo tempo, elas começam a emitir aqui na mesma fase, né? Então as duas elas começam aqui no... Vamos desenhar como se fosse o meu eixo Y aqui, ó. Essa linha aqui é o eixo Y. Essa linha é o eixo Y e essa linha é o eixo Y. E aí, ó, vamos supor que as duas começam no y igual a 0. E aí fazem aqui, ó. Opa. Vou tentar fazer o melhor possível aqui, ó, entendeu? E a outra começa igual, é a mesma onda, tá? Exatamente a mesma onda. Só que aqui, ó. E aí quando elas batem aqui, ó. Você percebe que elas estão invertidas, as fases aqui? Não precisa ser exatamente invertido, mas elas estão diferentes. Que agora eu tenho uma diferença de fase, mas é a mesma onda. Ó, se essa lanterna tivesse aqui, ó, seria exatamente a mesma fase. Só que essa diferença de percurso me atribuiu uma diferença de fase. Essa distância aqui, vamos começar a chamar ela de ΔL. Então essa distância aqui é ΔL. Então o que eu percebi aqui, ó? Que esse ΔL, essa diferença de percurso, ó, vamos escrever mais explicitamente aqui. O primeiro andou uma distância x1, né? x1.
E o segundo andou uma distância x2. Esse aqui é x2. E x1 menos x2 vai ser igual a ΔL, né? Isso aqui que a gente está escrevendo. Então, essa diferença de percurso me atribuiu uma diferença de fase. E aí eu quero saber qual diferença de fase é essa. Essa é a pergunta. Qual a diferença de fase que eu vou ter devido a essa diferença de percurso? E aí a gente vai utilizar a nossa velha regra de 3. É só a gente utilizar nosso conhecimento básico aqui que a gente consegue perceber o que a gente tem que fazer. Vamos pensar, ó. Se o meu ΔL é igual a um comprimento de onda inteiro, então igual ao comprimento de onda inteiro, o que vai acontecer? Se eu tivesse para frente aqui o suficiente para ser um comprimento de onda inteiro, por exemplo, começasse com a lanterna aqui, ó, a lanterna tivesse aqui. O que ia acontecer? A de baixo, né? Se a de baixo estivesse aqui. Você percebe que ela ia fazer o mesmo movimento, ó? Eu vou desenhar aqui para vocês. Se a minha lanterna ela tivesse aqui, ó. E aqui é um comprimento de onda, né? Aqui é lambda, ó. Se você pegar, isso aqui é lambda. Se aqui é lambda e minha lanterna tivesse aqui, o que eu ia ter? Como é que ia ficar a minha onda? Ia ficar assim, ó, né? Que é exatamente a de cima, mais ou menos. Eu tento desenhar bonitinho depois. Então, se eu ando de um comprimento de onda inteiro, ΔL é igual a lambda, eu vou ter que a minha diferença de fase vai ser o quê? Vai ser uma oscilação completa, ou seja, 2π. Então, se L igual a lambda, φ igual a 2π. E aí eu consigo montar a minha regrinha de 3, né? Eu posso colocar assim, ó, ΔL, lambda, φ, 2π. Tá aqui a minha regrinha de 3. E aí eu vou só passar aqui, ó, passar esse aqui multiplicando para lá, esse aqui dividindo, só para ficar no formato mais bonito. Vai ficar assim, ó, 2π sobre φ vai ser igual a lambda sobre ΔL. Aí aqui depende do que você quer obter, né? Às vezes você vai querer obter o ΔL, às vezes você vai querer obter o lambda, às vezes você vai querer obter o φ. E aí essa equaçãozinha, ela vai te dar a diferença de fase. Geralmente isso aqui, a gente deveria ter isolado o φ na realidade, né? Mas tanto faz. Qualquer coisa você precisa, sabe isolar. A gente tem aqui uma diferença de fase associada a uma diferença de caminho. E é isso que a gente quer, que a gente precisa, né? Então, agora, com essa equação, a gente consegue saber a diferença de fase dependendo do ΔL. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para ver como é que usa. Exemplo. Vamos pegar o nosso anteparo aqui. Vamos pegar a nossa lanterninha aqui. Uma lanterna aqui. E outra lanterna aqui. E aí, ó, agora eu vou fazer meio aleatório, tá? Meio aleatório. Vai ficar... Vamos pensar aqui. Na verdade, se for menos aleatório, é melhor. Assim... Tinha que tentar desenhar perfeitinho, mas é muito difícil. Vou aumentar meu anteparo. E aqui eu estou desenhando uma lanterna embaixo da outra, mas é como se elas fossem... Se a onda final batesse exatamente no mesmo lugar. Então, quais são os dados que eu vou dar para vocês aqui? Eu vou dizer que esse ΔL vai ser igual a 250 nanômetros. 250 nanômetros. E eu vou dizer para vocês que meu comprimento de onda vai ser igual a 500 nanômetros. Então, eu dei o comprimento de onda da luz vermelha. Lembra que as duas são iguais. O meu ΔL, que é a diferença de caminho, é 250 nanômetros. E eu quero saber qual vai ser a diferença de fase aqui, ó, né? Elas vão chegar com qual a diferença de fase. Aqui o desenho está meio bonitinho, você já consegue perceber que vai ser de π, né? A diferença de fase. Mas vamos utilizar a nossa equação ali de cima. Então a gente sabe que 2π sobre φ é igual a lambda sobre ΔL. Como eu quero o φ, é só isolar ele. Então o φ ele vai ser igual a 2π vezes ΔL dividido por lambda. Então isso aqui vai ser 2π vezes o ΔL, que é 250 vezes 10 na menos 9, porque é nanômetros, dividido por 500 vezes 10 na menos 9, porque é nanômetros. Então isso aqui, ó, dá para cortar. Vai ficar 2π, que multiplica 250 dividido por 500, que isso aqui vai dar meio, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então vai ser 2π sobre 2, que vai ser igual a π radianos.
Então a diferença de fase vai ser igual a π radianos. Ficou muito no cantinho, deixa eu jogar um pouquinho para cá. Então a gente aplicou a equação. Então essa diferença de fase, de acordo com a diferença de percurso, é bem tranquilo da gente trabalhar. É uma equação bem simples da gente entender. E que mais? Vamos pensar aqui. É isso, né? Π radianos, essa é a nossa diferença. Vamos fazer um exercício aqui para fixar essa ideia, que é o exercício número 1 do capítulo 35. Ele fala assim ó, pra gente. Na figura 3531, a onda luminosa representada pelo raio R1, esse aqui, ó, essa é a figura que ele quer, é refletida uma vez em um espelho, enquanto a onda representada pelo raio R2 é refletida 2 vezes no mesmo espelho, e uma vez em um pequeno espelho situado a uma distância L do espelho principal. Despreze a inclinação dos raios. As ondas têm um comprimento de onda de 620 nanômetros e estão inicialmente em fase. Determine o menor valor de L para que as ondas finais estejam em oposição de fase. Determine qual deve ser o acréscimo de L a partir do valor calculado no item A para que as ondas finais fiquem novamente em oposição de fase. Então o que acontece aqui? Muito longo esse enunciado, não gostei. Primeiro, vamos colocar o lambda aqui. O lambda vai ser igual a 620 nanômetros. Beleza, já está feito aqui. O que acontece com a onda? Essa bate e volta. É isso, bateu e voltou. Essa aqui ela bate, volta, bate nesse espelhinho, volta e aí vai de novo. Se você analisar com cuidado, você vai ver que o nosso ΔL, ele é o que? Compara as duas. A 1 foi e voltou, a 2 foi e voltou, mas no meio do caminho ela foi L e L de novo. Então o ΔL é 2 vezes o L aqui, ó. Cuidado aqui que o L foi ele que deu essa letra, né? Podia ter usado o Dzão, por exemplo. Então o ΔL aqui é determinado pelo enunciado, o símbolo que ele quer que a gente use. Então a gente tem que o ΔL vai ser igual a 2Ls. E aí ele pergunta na letra A qual o menor valor de L para que as ondas finais estejam em oposição de fase. Esse esquema do menor valor está relacionado com isso aqui ó, que a gente fez. Para ser interferência destrutiva, ou seja, oposição de fase, eu tenho que a diferença de fase tem que ser m mais meio vezes 2π. Vem daqui, ó, vou escrever lá. Então, a gente quer que φ seja igual a m mais meio vezes 2π. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer que ela esteja em oposição de fase, ou seja, interferência destrutiva. E aí a gente vai utilizar nossa equaçãozinha para mudança de fase de acordo com diferença de percurso. 2π sobre φ igual a lambda sobre ΔL. 2π sobre φ igual a lambda sobre ΔL. Ó, percebe que essa equação aqui ó, não fazia muito sentido eu isolar o φ, porque senão parece que ela sempre dá o φ. Né? Ou, nesse caso a gente vai querer o ΔL. É isso, né? A gente quer saber o ΔL. Então vai ser, isolando ΔL, vai ser que ΔL vai ser igual a φ vezes o lambda dividido por 2π, não é isso? Só isolei aqui o ΔL, confere aí, vê se não tem erro. E olha aqui comigo, para o ΔL ser o menor valor possível, quanto tem que ser m? Como eles são diretamente proporcionais, se o L aumenta, o φ aumenta também, eu quero que o φ seja mínimo. Para o φ ser mínimo, o m tem que ser zero. Então, para a letra A, eu quero que m seja igual a zero. E m igual a zero, eu estou dizendo que o φ tem que ser igual a π, né? Porque é 0, meio dividido, 2π dividido por 2 vai dar π, né? Então, é essa a diferença de fase que eu quero. Agora é só substituir os valores na equaçãozinha ali. Lembrando que o ΔL é 2Ls, mas já vamos trabalhar com isso. Vai ser igual a π vezes o lambda, que é 620 vezes 10 na menos 9, dividido por 2π. E então eu vou cortar aqui os π's com os π's. E aí eu vou ter que ΔL, vamos substituir agora, 2L's, vai ser igual a 620 vezes 10 na menos 9, dividido por 2, passo 2 dividindo, vai dividir por 4. Então L vai ser 620 vezes 10 na menos 5, dividido por 4. Quanto que dá isso aqui? 175, é isso? Deixa eu abrir o Excel para fazer a nossa continha.
ele vai ser igual a 620 dividido por 4, 155. Eu podia ter feito de cabeça, né? 155 nanômetros. Essa é a resposta da letra A. Já na letra B, ele quer o acréscimo de L a partir do valor calculado para que as ondas fiquem novamente em oposição de fase. Em outras palavras, ele quer agora que M seja igual a 1. M igual a 1, ou seja, φ vai ser igual a 3π. 3π é essa a única diferença da letra A para a letra B. E aí na letra B eu vou ter que, de novo, 2 L's, vai ser igual a 3 vezes o π, vezes 620, vezes 10 na menos 9, dividido por 2, ou seja, o L vai ser, 2π, né? Corta o π, vai ser igual a 3 quartos de 620 vezes 10 na menos 9, ou seja, esse valor aqui multiplicado por 3. Então vai ser esse valor aqui, vezes 3, que vai ser 465. Vai ser igual a 465 nanômetros. Essa é a resposta da letra B. Então, só esse exercíciozinho aqui que a gente vai fazer para esse caso, porque é um caso bem simples, né, da diferença de caminhos. É só uma aplicação de uma equaçãozinha só. E vamos seguir aqui adiante. Continuando aqui, então, a gente vai ver só um detalhezinho, na verdade não é bem um detalhezinho, é uma coisa relativamente importante aqui, sobre esse assunto aqui ainda da mudança de fase pela distância, que é o seguinte, né? A gente viu que a mudança de fase quando a gente tem uma distância horizontal ali, né? Que é em linha reta. Mas o que pode acontecer? Pode ser que eu tenha uma lanterna aqui, ó. Vou ter que começar pelo anteparo. Eu tenho um anteparo aqui. Aqui meu anteparo. Aí eu posso ter uma lanterna aqui. Vamos supor que essa lanterna ilumina em todas as direções. E uma lanterna aqui, ó. Na verdade é melhor uma lâmpada, né? Nesse caso acho que seria melhor uma lâmpada. Então vou desenhar uma lâmpada aqui. E uma lâmpada aqui embaixo. E o que eu quero que você perceba aqui, ó. Que se eu pegar um ponto aqui, ó, vai sair luz dessa lâmpada e vai chegar lá nesse ponto aqui, né? E vai sair luz dessa lâmpada e também vai chegar lá no ponto. Nossa, tem que ser linha reta, né? Vai sair luz da lâmpada de baixo, também vai chegar naquele ponto. Entenderam, né? Tem uma maneira muito fácil de resolver isso. Opa! E sumiu tudo? Deixa eu fazer de novo, porcaria. Maneira fácil de resolver é essa aqui, ó. Você vai aqui, ó, e você apaga bem onde elas cruzam. E aí você diz que o anteparo já estava ali, ó. Sempre quis que o anteparo estivesse ali. O que eu quero que você perceba aqui, ó? Que eu criei uma diferença de percurso também. Também criei uma diferença de percurso. Esse aqui eu vou chamar do ponto P. Eu vou ter algumas grandezas que vão aparecer de novo. A distância entre as fontes e a tela eu vou chamar de Dzão. E essa distânciazinha aqui, super importante, eu vou chamar de Dzinho, tá? Essa distância eu vou chamar de Dzinho. Mas o que eu quero que você perceba, de novo eu vou ter um x1 aqui, eu vou ter um x2. E eu vou ter uma diferença de caminhos aqui. Então, para eu ter diferença de caminho, não é a única opção, não é eu colocar uma atrás da outra. Posso colocar uma em cima da outra. E aí eu vou ter uma diferença de percurso aqui também. A gente vai utilizar uma aproximaçãozinha aqui que o Halliday dá para a gente, que é simplesmente, ela só vale, né, se o Dzão ele é muito maior do que o Dzinho. O Dzão ele tem que ser muito maior do que o Dzinho. Aí vale essa nossa aproximação aqui. Se a gente colocar nossas duas fontes aqui, ó, com aquelas pontuais para ficar mais formal, eu vou ter essa distância D. É claro que a gente sempre exagera essa distância aqui, né? E aí, se essa distância é muito grande, eu posso imaginar que esses raios aqui, eles são paralelos. Então agora, os raios eles são paralelos. E quando esses raios são paralelos, eu posso dizer que eles têm o mesmo ângulo θ em relação à horizontal. Então esse aqui tem o ângulo θ, e esse aqui também tem o ângulo θ. Aí eu posso usar um truquezinho geométrico aqui. Eu posso perceber, ó, que se eu girar 90 graus aqui, ó, esse conjunto, a vermelha e a preta, o que eu vou ter?
Ó, girei 90 graus, esse aqui veio para cá. E aí eu girei 90 graus, o vermelho veio para cá, né? E se você reparar, esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Esse aqui é o ângulo θ. E o meu ΔL vai ser justamente essa diferença de caminho aqui. Vou pegar uma outra cor. Que cor que eu pego? Laranja? Pode ser. O meu ΔL vai ser esse daqui. Esse aqui vai ser o meu ΔL. E aí a gente consegue perceber que o seno do θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse aqui é o cateto oposto. Então o seno de θ vai ser ΔL sobre D. Não quero ficar muito tempo nessa deduçãozinha aqui, que eu acho que é uma questão mais de geometria e mais atrapalha se a gente ficar focando nela. O que interessa pra gente é que a gente descobre que o ΔL vai ser igual a D vezes o seno de θ. Isso aqui vai aparecer depois pra gente, tá? Então, se eu tenho duas fontes aqui alinhadas na vertical e o meu anteparo tá para cá, né? Tá na horizontal. E eu sei que a diferença de caminhos, se o desão, se a distância entre as fontes e o aparato for muito maior do que a distância entre as fontes, que é os casos que a gente vai tratar, essa diferença de caminho vai ser D vezes o seno de θ. Então, guarda essa informação que a gente vai utilizar daqui a pouco. Guarda aí. Não vamos trabalhar com ela agora, eu acho que ficar brincando de geometria há muito tempo vai tirar a graça da física, né? Mas com esse conhecimento que a gente descobriu agora, a gente tem uma das coisas mais importantes da física, que é o experimento da dupla fenda. Experimento, já explico aqui, da dupla fenda. Dupla fenda, ou então você pode encontrar ele como experimento de Young. Experimento de Young. Assim. A gente está falando do Thomas Young, eu tenho a imagem dele aqui pra gente, que é esse cara aqui, ó. E qual... Deixa eu anotar aqui que ano que a gente tá. A gente tá em... Esse aqui é o Thomas Young, com H. Thomas Young. E a gente está aqui em 1801. Então a gente está em 1801. Qual que é a ideia aqui? Ó? Nessa época, a gente ainda não sabia, a humanidade, a gente não sabia o que era a luz, né? A gente tinha uma ideia de que a luz eram partículas. Então, a ideia principal vigente na época era que a luz era partículas. E aí, esse Thomas Young, ele propõe um experimento utilizando a interferência de ondas que vai mostrar que a luz é uma onda. Então, isso que a gente vai ver agora, com nossos conhecimentos de interferência e um pouquinho de difração, que eu vou ter que dar uma adiantada do capítulo seguinte, porque senão as aulas não conversam, mas esse é o normal mesmo, só dar uma pincelada sobre difração. A gente vai mostrar o experimento do Young, que foi o experimento que convenceu todo mundo de que a luz era uma onda e não era partículas. Depois, lá na física quântica, a gente descobre que a luz se comporta tanto como onda como partícula, mas na verdade ela é uma onda, né? Uma onda eletromagnética. É isso que a gente sabe. Então, o que a gente vai tentar provar aqui? Ó? Eu tenho um appletzinho. Qual que é o experimento? Eu tenho um appletzinho aqui, ó. Cadê o applet? Tá aqui o applet. Cadê o... Como é que eu dou o double slit? Aqui. Tá aqui o applet. Apareceu? Apareceu. Que eu vou dar play aí, ó. Então, esse appletzinho é lá do FIT, né? Do site do FIT, PHET. E aí, qual que é a ideia? Deixa eu parar aqui, ó. Aqui tem uma fonte de luz. E aí a gente vai ver que quando a luz ela passa por uma abertura, a gente tem um fenômeno chamado de difração, que ela vai ela vira circular, né? Essa é a ideia, ela vira circular e aí ela se espalha em todas as direções. Isso a gente vai aprender isso direitinho lá na próxima aula, no capítulo 36, que é só sobre difração. Então vamos só meio que aceitar esse fenômeno aqui por enquanto. Mas qual que é o experimento dele? O experimento dele não é mostrar a difração. O experimento dele é colocar duas barreirinhas. E aí quando ele coloca as duas barreirinhas, ó, é como se tivesse duas lâmpadas aqui. E se a gente colocar uma barreira aqui, ó, você vai ver ó, que vai ter regiões de interferência destrutiva e regiões de interferência construtiva. É igual aquele videozinho que eu mostrei para vocês lá no começo da aula dos menininhos batendo ali na água e vendo
e vendo, formar exatamente esse padrão aqui. Então qual que vai ser o experimento do Young aqui, que é o que a gente vai ver nessa sessão aqui. A gente tem uma diferença de percurso, então a gente vai ter uma diferença de fase devido a uma diferença de percurso, e propondo isso, ele vai propor para a gente que se a luz é uma onda, e eu passar ela por duas barreirinhas aqui, na verdade duas aberturas, do outro lado eu tenho que ter um padrão de difração, que são essas faixinhas aqui para a gente. Então se isso for verdade, eu consigo mostrar que a luz é uma onda, e já dando spoiler, ele me mostrou de fato que isso acontece, né? Então essa é a ideia dessa sessão aqui. A gente vai estudar esse experimento, mas a gente já tem todos os fenômenos que a gente precisa. Então a primeira coisa que a gente não viu ainda, só adiantando o próximo capítulo, tem a difração. A gente vai precisar um pouquinho de difração, que é aquela história de que a luz passa por uma abertura e espalha. Isso aqui a gente vai ver lá no próximo capítulo, em detalhe, que é o 36. Então isso aqui vai ser só lá no próximo capítulo. Isso aqui é só porque a gente precisa para entender esse experimento, mas não se preocupe muito. Então qual que é a ideia da difração? Vamos supor que eu tenho uma barreira e uma abertura. Se as frentes de onda chegam aqui, o que acontece com elas? Elas viram assim, né? Para os nossos exemplos aqui, o que interessa para a gente... Nossa, tá bem torto, né? Por aqui, ó. Pronto, agora melhorou. Para os nossos exemplos, a gente vai interpretar a difração da seguinte maneira. A gente vai imaginar que vem a luz aqui, ó, e ela espalha em todas as direções, assim. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aqui desenhando como se fosse onda e aqui desenhando como se fosse raio. Tem algum exemplo aqui de difração aqui pra gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha um exemplo de difração aqui pra gente. Esse aqui já foi, não foi? Não foi. Então, só relembrando aqui, ó, tá? Vou mostrar de novo. Esse aqui é o experimento que a gente vai tentar... Esse é o experimento que a gente vai fazer, só que com luz, né? A gente não vai fazer, né? A gente está estudando esse experimento e a gente quer ver essas franjinhas aqui na frente, ó. Beleza? Essa é a ideia. Já para frente. E esse aqui é uma simulaçãozinha mostrando como a onda na água sofre difração de fato. E olha aqui, ó, ela faz esse movimento circular, igual eu desenhei ali pra gente. Então dá para você fazer isso com né, batendo, criando ondas planas aí. E quando ela passa por um buraquinho, o que acontece? Ela pega vira esse frente circular aqui, ó. Também dá para ver isso na natureza. Se você tiver uma barreira aqui de pedras, quando a onda vem, ó, percebe que ela espalha, né, para as laterais aqui, ó. Isso aí é difração que chama. Acontece com todos os tipos de ondas. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Na verdade, não vai tentar fazer, né? A gente vai só analisar o experimento. Eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, mas é de uma época muito antiga, que os vídeos eram muito ruins. Ainda são ruins, mas eu fiz o experimento. Aí, se você procurar lá, você acha... Não, vou colocar aqui que eu tenho vergonha. Tá muito mal feito daquela época, né? Então vamos ver a proposta aqui do Young. Ele fala pra gente que se a luz é uma onda, vai acontecer igual acontece com a água. Essa é a ideia aqui. Se a luz... Porque a luz é separado, né? Se a luz é uma onda, vai acontecer igual acontece com a água. Acontece com a água. Então essa é a ideia aqui, né? De novo, o que é que a gente quer ver? A gente quer ver esse fenômeno aqui acontecendo, ó. Esse aqui é o do Veritácio, né? Ele só bate a bolinha, ó. Você vê como é um experimento simples de você fazer. Esse aqui é muito mais elaborado, que é o cara do Veritácio. Ele é muito melhor, né, nos experimentos. Ó. Você consegue ver as faixinhas claramente, né? Só bater a bolinha na água. Então, com a água dá para fazer o experimento bem fácil. E aí com luz é um pouco mais difícil. Ele pegou a luz do sol, passou por
pelas fendas e tal, tem uma preparação especial, a gente consegue fazer isso, você consegue fazer isso na sua casa, né? Simplesmente fazendo duas barreirinhas e num pedaço de alumínio. Eu acho que vou colocar o vídeo aqui. Talvez eu coloque o vídeo aqui depois na edição, o vídeo que eu fiz aqui. Se aparecer um vídeo é porque eu coloquei ele na edição, se ele não aparecer é porque eu desisti de colocar ou esqueci. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer na sua casa um experimento super simples para mostrar que a luz é um tipo de onda. Tudo que você vai precisar é de uma caneta laser e de um pedacinho de papel alumínio, é só isso que você vai precisar. O experimento que a gente vai fazer é parecido com o experimento que o Thomas Young fez em 1800 e pouquinho, para mostrar que a luz era uma onda. Então vamos lá, é bem fácil de fazer, vou mostrar para vocês o passo a passo, dá para você fazer em 5 minutos. O que você tem que fazer é cortar um pedacinho de alumínio num formatinho assim retangular. Não tem muito critério, tá? Só corta ele, mas garante que ele não tá muito amassado. O meu tá um pouquinho amassado, mas não tem tanto problema. Aí você pega uma faca e com cuidado faz 2 risquinhos nele, faz 2 cortinhos separados de aproximadamente 1 milímetro. Na realidade tem que ser o mais próximo que você puder. Vou fazer aqui com cuidado, tá? Às vezes, se você fez um corte muito fino, a luz não vai conseguir passar por eles. Então eu recomendo você pegar a faca e atravessa esses buracos, mas com cuidado para não estragar o papel alumínio. E pronto, já está pronto o nosso aparato para a gente fazer o nosso experimento para mostrar que a luz é uma onda. Agora é só você mirar o laser entre esses 2 buraquinhos que você fez e olhar lá na parede o resultado do seu experimento. Às vezes pode acontecer de você não acertar de primeiro e você ter que refazer os cortinhos. E uma dica que eu dou é quanto mais afastado você estiver da parede, mais distante vai estar essas ondinhas e mais fácil de você visualizar o que está acontecendo. Eu quero que vocês reparem que existem faixas claras e escuras. Então apesar da luz passar por 2 buraquinhos, eu tenho várias faixinhas claras e escuras. Isso é uma demonstração do fenômeno de interferência. Então o que a gente tem no experimento aqui do Thomas Young, né? Vamos fazer nosso esquema. A gente tem uma barreirinha aqui. Aí vamos colocar nossa dupla fenda, por isso que o experimento se chama dupla fenda, que tem 2 fendas, essas são as fendas. Lembrando que essa distância que a gente disse entre as fendas, a gente chamou de Dzinho, que está em verde, né? Então essa distância aqui é o Dzinho. Esse é o Dzinho. A gente também tem o Dzão, que é aquela distância ali. Aqui vai ser o Dzão. Aqui vai ser o Dzão. Vamos pegar um ponto qualquer aqui no nosso anteparo, né? Vou escrever aqui anteparo, que às vezes aparece anteparo nos exercícios e aí eu nunca falei. Vamos pegar um ponto P aqui. Esse aqui é o ponto P. E a gente está querendo analisar aqui a diferença de caminhos entre uma luz que vem para cá. Opa, tem que ser linha reta, né? Entre essa luz que vem para cá e essa luz que vai para lá. Imagine que está em linha reta, né? Qualquer coisa usa aquela estratégia do anteparo que eu fiz antes. A gente acabou de ver que ΔL, que cor que eu coloquei o ΔL? ΔL vai ser igual a Dzinho vezes o seno de θ, não é isso? Vezes o seno de θ. O que é o θ nesse caso? O θ é esse ângulo aqui ó, com a horizontal, tá? Esse ângulo com a horizontal, esse aqui é o θ. Aqui fica meio feio porque eu coloquei muito distante. Mas, idealmente, como que você deveria desenhar? Você deveria desenhar assim, uma barreirinha aqui e outra aqui, ó. E aí o anteparo aqui, bem longe. E aí quando você faz aqui os seus riscos... Opa! Tá horrível, né? Quando você faz os riscos, você pode fazer só um, porque a gente percebe que quando o Dzão é muito maior do que o Dzinho, aí o ângulo é o mesmo para os dois. Então, sempre que aparecer esse θ, e vai aparecer bastante para a gente, é o θ em relação ao centro aqui, ó. Esse aqui é o θ, tá? O desenho não ficou muito bom, mas é esse aqui, ó. Aqui também é o θ, eles são iguais. Vem daquela nossa aproximação que o Dzão é muito maior do que o Dzinho verde, né? Essa aqui é a ideia. Então, tem esse ângulo θ aqui. E aí, eu quero encontrar onde que eu vou ter interferência construtiva e onde que eu vou ter interferência destrutiva. É essa a nossa ideia aqui. Ficou meio grande aqui para cá, né? Que a gente já viu isso. É a diferença de caminhos que a gente está traçando. Então, se o Δθ é múltiplo inteiro de lambda, o que eu vou ter? Eu vou ter que ΔL tem que ser igual a lambda, tem que ser igual a ΔL igual a 2 lambdas, ΔL
igual a para delta L igual a 3 lambdas e assim por diante, eu vou ter interferência construtiva. Interferência construtiva, que é o que a gente tinha discutido lá atrás. Mas vamos pensar aqui, ó. Eu quero que meu ΔL seja lambda, 2 lambda, 3 lambda e assim por diante. Então o que eu estou dizendo para você é que o ΔL ele tem que ser igual ao m lambda, né? E m é um número inteiro. Então, e outra maneira de eu escrever essa equação aqui para encontrar os máximos é assim, ó. D vezes o seno de θ vai ser igual a m vezes o lambda. Eu só substituo o ΔL por m lambda, porque eu estou querendo, neste caso aqui, ó, trabalhar com a interferência construtiva. Interferência construtiva. Para que serve essa equação aqui para a gente, para o Yang? Para que servia essa equação aqui para o Yang? Ele sabe a localização dos máximos, que são os picos mais brilhantes. Eles vão ser dados por esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ em relação aqui ao centro e o ponto que eu escolhi, eu sei qual que é o ângulo θ, e eu vou conseguir localizar onde estão os máximos e onde estão os mínimos. Eu também posso encontrar os mínimos, né? Esse aqui é só para os máximos, desculpa. Eu também posso encontrar os mínimos. Então, o mínimo vai acontecer se o ΔL é lambda sobre 2, 3 sobre 2 lambda, 5 sobre 2 lambdas e assim por diante, né? E aí eu tenho interferência construtiva. Ou seja, aqui tem uma diferença de meio comprimento de onda, que é o π, né? Φ igual a π. Aqui é interferência destrutiva. Destrutiva. E aí, a minha equaçãozinha, ela vira o seguinte aqui, ó, seno de θ igual a m mais meio vezes o lambda, que é igual à equação que eu tinha antes. E essa equação aqui, ela vai me dar os mínimos. Aqui vai ser a equação para encontrar a interferência destrutiva. Opa, eu estou me tampando aqui. Interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Então, se eu quiser encontrar os máximos, eu uso essa equação. Se eu quiser encontrar os mínimos, eu uso essa equação aqui. E o resultado disso, do experimento do Yang, qual que foi? Obviamente, ele vai encontrar aqui pra gente que a luz é uma onda, né? Deu certo. Cadê o resultado dele? É dele, né? Essa ideia aqui, ó. Quando você faz esse experimento com a luz, você encontra esse padrãozinho aqui. Eu deveria girar, dá como girar? Girar aqui, ó. Então, se você colocar ele no anteparo, vamos desenhar aqui, ó. Vai ficar bonito. Esse aqui vai ficar bonito. Então, aqui é o centro. Então, se eu tenho aqui as minhas fendas, uma aqui e a outra aqui, ó. Vou experimentar dupla fenda. O que eu vejo lá no meu anteparo são essas faixinhas aí. Atualmente é bem fácil você fazer, porque você consegue fazer isso com laser, né? Bem tranquilo de você fazer. Antigamente era mais difícil, porque era difícil você ter uma luz monocromática. Agora é muito mais fácil, você pode fazer na sua própria casa, igual eu mostrei para vocês aí no vídeo que eu coloquei. Ou não coloquei, não sei ainda, né? Isso aqui a gente chama de padrão de interferência. Padrão de interferência. Interferência. O que eu vou fazer aqui, ó? E aí, ou seja, né, a luz é uma onda. É uma onda. Esse aqui essa parte da experimento dupla fenda, a gente vê pela importância histórica dela, né? Porque é um experimento que mostra pra gente como a gente descobriu que a luz é uma onda. E é super legal que você pode fazer na sua casa mesmo. Mas assim, as contas em si, se você tentar encontrar o valor da intensidade, o formato correto, tem lá no rádio, se você precisar, olha lá. Mas eu acho que é um pouco desnecessário, tira um pouco a magia desse capítulo aqui de interferência, que a grande ideia dessa sessão é mostrar que a luz é uma onda e o experimento que levou a gente a ver isso. A aula está ficando um pouco longa, então eu vou dividir
em duas partes, né? Vou parar por aqui, vou dividir em duas partes, que a próxima parte tem bastante exercício para fazer, ela é um pouquinho complicada, tem um pouquinho mais de conta. E é isso, né? Então o capítulo 35 ficou em duas partes.